Aos nossos assistentes, sejam bem-vindos. Hoje nós teremos uma entrevista com Caio Martori. Caio Martori, eu não sei se ele é piedadense. Você é piedadense, Caio? Eu nasci em Santos. Não é? Eu nasci em Santos, eu não nasci aqui em Piedade, mas com menos de 1 ano de idade eu já vim para cá, porque na verdade a família da minha mãe era daqui. E aí quando minha mãe separou-se do meu pai, ela voltou para cá, não tinha nem 1 ano de idade, então eu vivi minha vida toda aqui, apesar de não ter nascido aqui. É piedadense mesmo, é piedadense. Sim. Mas Caio é advogado? Sim. É vereador. Estou vereador. O que é muito importante, entendeu? Sim. Mas nós estamos aqui para continuar a programação que nós temos de gravações sobre piedade. Aparece, não somente por minha parte, mas por parte de quem está entrevistando, de modo que nós dois estamos na parede. Caio, diga alguma coisa que você acha interessante sobre piedade, para começar. Tá, vamos lá. Acho que a gente primeiro queria agradecer a oportunidade. A gente tentou algumas vezes, né, agendar essa entrevista e por motivo de agenda e tive um problema de saúde também, a gente não estava conseguindo, mas hoje finalmente deu certo e quero agradecer porque é sempre uma oportunidade a gente mostrar o trabalho do Legislativo. A gente tem poucas oportunidades, os veículos de comunicação em Piedade estão se adaptando, né, com o fim do impresso e se adaptando às novas tecnologias. A gente também tenta fazer o que pode lá na Câmara para divulgar nosso trabalho, mas não é muito fácil e a gente pode discorrer mais sobre isso no decorrer da entrevista. Piedade, eu escolhi Piedade para permanecer aqui, depois que eu me formei em Direito, porque eu acredito na cidade, porque eu amo a cidade, tive proposta já para trabalhar fora, mas quis permanecer aqui, advogando, e em 2007 eu recebi pela primeira vez o convite para trabalhar na prefeitura pelo prefeito Tadeu, né, para ser secretário da Educação, e a partir daí eu comecei, né, essa jornada na vida pública municipal. Eu já tinha uma experiência anterior, que eu dei aula na escola pública estadual, mas lidando diretamente com o executivo começou em 2007. E desde então eu vi o quanto é importante a administração municipal estar atenta às necessidades do município e dos munícipes, para que a gente possa criar soluções para os problemas que a gente tem aqui, que são diversos, né? Então, ela tem um potencial, mas ela precisa de atuação muito firme do poder público, precisa de cooperação do comércio, das entidades, da população, de todo mundo, para que a gente possa desenvolver a cidade. Não é fácil, é uma cidade que possui já há muito tempo um orçamento muito aquém das necessidades, então a gente precisa ter criatividade e organização, principalmente organização. A administração pública é muito séria. A administração pública, ela não pode ser feita sem observar, principalmente as leis, mas sem observar um planejamento estratégico. Se não houver planejamento, e esse planejamento for seguido, a Piedade não vai conseguir se desenvolver. Porque o que eu tenho visto nos últimos anos, aí eu trabalhei 2 vezes com o prefeito Tadeu, trabalhei com a prefeita Maria Vicentina e observei, né, as administrações do Arthur Reis, do Carioca, do Jeremias. E o que eu sempre observei é que os prefeitos já entram com milhares de necessidades que têm que ser resolvidas imediatamente e pouco conseguem planejar o longo prazo, nem o médio, sequer o longo prazo. Então, a cidade está sempre com soluções paliativas,
para problemas que são permanentes. Então, veja bem, uma das poucas que eu vi ali que projetaram uma organização administrativa foi a Maria Vicentina, quando ela fez a reforma administrativa. A gente não tinha sequer secretarias aqui em Piedade, era ainda o sistema de diretorias, e isso para a administração pública era ruim, não propiciava o desenvolvimento das pastas, dos setores, mas a população ela não tem assim uma participação efetiva para entender a complexidade da administração pública e entender quando um prefeito precisa realmente abrir mão de certas coisas para planejar o futuro. Então, a população costuma não compreender isso. E aí, infelizmente, o gestor ele cai na tentação de querer fazer ações pontuais para poder mostrar para o eleitorado que ele está fazendo alguma coisa, né? É claro que na administração pública a gente tem que ter metas a curto, a médio e a longo prazo, sem dúvida nenhuma. Mas o que eu vejo aqui em Piedade é que se faz somente a curto e a curtíssimo prazo e soluções paliativas, nunca soluções permanentes. O Caio, você sabe melhor do que eu que Piedade, a sustentação econômica de Piedade é a zona rural. Sem a zona rural nós não vivemos, porque faltarão recursos para alimentar principalmente o comércio. O comércio depende estritamente da zona rural. Uhum. O trabalho da zona rural resulta também em impostos para o município. Uhum. O lavrador não paga imposto, mas esse imposto, que é o ICMS, acaba chegando em Piedade à custa da entrega pelos lavradores de notas fiscais que são encaminhadas pela prefeitura para o governo do estado, para que o governo do estado entregue para a prefeitura o ICM correspondente a essas vendas. Acontece que essa entrega de notas fiscais é insignificante em relação ao universo, em relação ao que poderia. Então, o município é muito precário em termos de recebimento do ICMS. Agora, como é que você enfrentaria uma situação dessa, em que os lavradores não apresentam as notas fiscais e tem gente que eu sei que, lavradores até grandes, que fazem mais do que uma remessa por dia, mas no máximo apresentam uma nota fiscal só. Como é que você enfrenta isso? Olha, é uma questão bem difícil, é uma questão complexa que tem diversos pontos a serem observados. Tá? Vamos tratar de cada um deles. O primeiro deles é que isso não acontece só na agricultura, né? Acontece no comércio em geral. Isso é um fato. Tá? É só você conversar com o setor tributário da prefeitura, você vai entender. Porque, do outro lado, a gente tem que ter empatia de entender também as razões para que isso não ocorra da forma correta. Tá? Piedade precisa, o agricultor ele precisa ter um suporte, ele precisa ter um fomento por parte da prefeitura, porque ele desenvolve uma atividade que é extremamente arriscada, né? Ela está ali à mercê das intempéries, ela está à mercê de diversos fatores climáticos, de fatores biológicos, ambientais. Então, assim, ele pode fazer um grande investimento e, de repente, perder tudo. Tá? Então, ele lida com esse fator de risco muito grande. Ele precisaria ter um apoio. Em que sentido? Por exemplo, Piedade desperdiça, infelizmente, como a agricultura em geral, muitos alimentos. Por quê? É a famosa questão de não dar preço, então não compensa nem colher, ou quando colhe não compensa entregar, né? Então, tudo isso gera uma perda significativa para o agricultor e ele vai perdendo cada vez mais a capacidade
de reinvestir na produção para poder melhorar, para poder fazer tirar as notas da forma correta. Então, assim, por exemplo, eu vejo muito isso, o pessoal passar o gradão numa roça, por exemplo, de brócolis, né? Passar o gradão e desperdiçar todo aquele brócolis que poderia alimentar muita gente. Isso é com diversos outros produtos, né? Quase que a maioria. Esses produtos estão perfeitos, né? Eu não estou falando nem produto que não pode ir para a prateleira, né? Por conta do aspecto um aspecto que o supermercado quer bonito, né, para o consumidor. Eu estou dizendo assim que para eles não compensa mesmo pagar pessoas para colher, pagar o frete para transportar por conta de preço, né? Se nós tivéssemos indústrias alimentícias aqui instaladas no município, além da gente gerar mais emprego, a gente poderia aproveitar a maior parte da produção que é descartada para poder produzir alimentos industrializados, né? Então, essa seria uma alternativa que poderia gerar mais impostos para o município, resolver um problema do agricultor que perde muito, né? E gerar mais empregos, tanto para o agricultor, porque daí ele vai ter que contratar para colher esses produtos que normalmente ele acaba descartando, certo? Vai gerar mais empregos na indústria. Gerando emprego e renda, você sabe, fortalece o comércio local também, né? Esse é um ponto. O outro ponto que é importante a gente analisar. Precisa ter um suporte, até no sentido do agricultor saber como fazer esse recolhimento, tá? Precisa ter fiscalização. É óbvio que o pequeno agricultor, se tiver uma fiscalização mais intensa, ele vai ter que recolher mais impostos, então o lucro dele, muitas vezes, que é mínimo, vai inexistir. Agora, em contrapartida, tem os grandes agricultores, que têm uma margem de lucro grande, né, e que precisam contribuir com o município. A gente sabe que eles contribuem muito, produzindo os alimentos, consumindo no comércio, gerando riqueza, mas é preciso mais, porque o município necessita disso até para dar melhores condições para eles, para a manutenção das estradas rurais, que são as estradas que eles utilizam para escoamento da própria produção deles, né? Então, precisa ter esse planejamento de, primeiro, dar suporte para o agricultor, em todos os sentidos, inclusive. Depois do suporte, então, aí vamos implementar para que todos cumpram o que deve ser feito em relação ao recolhimento de notas, mas primeiro eu penso que tem que ser dado todo esse suporte, que um agricultor, em qualquer nível que seja, desde o pequeno até os grandes, ele exerce uma atividade de risco. Então, precisa de conscientização, ele precisa entender porque, como eu falei, a questão da manutenção das estradas, o próprio local que ele precisa para escoar a produção dele, precisa estar, e essa manutenção custa muito caro, é um problema recorrente de plenário, gravíssimo, cada vez mais caro custa, cada vez mais localidades, a gente amplia a produção, então cada vez mais localidades tem estradas que precisam de manutenção, cada vez mais bairros têm adensamentos populacionais que precisam de manutenção das estradas, então a conta não fecha, né? Então precisa dar esse suporte para que eles tenham essa condição e para que eles entendam também que precisam contribuir para o próprio desenvolvimento da atividade deles. Senão, a conta nunca vai fechar, o município vai continuar gastando, eles vão continuar não conseguindo aumentar a produção deles, a atividade vai continuar de risco, os lucros vão continuar pequenos ou inexistentes, muitas vezes o prejuízo. Então, quer dizer, é muito claro que hoje não funciona do jeito que é feito, e a gente precisava implementar esse suporte. Mas que a prefeitura ela tem que dar esse suporte para o agricultor nesse sentido, entendeu? Se ela não der esse suporte, porque é interessante para ela mesmo, para a arrecadação, né? E para o desenvolvimento. Então, se a prefeitura não der esse suporte, nós nunca vamos sair desse ciclo
né, vicioso que prejudica o agricultor e a prefeitura. Agora, para a prefeitura investir na infraestrutura para favorecer a agricultura, ela tem que ter recursos. Agora, o orçamento é finito, isto é, ele é estabelecido e não tem a gente de onde tirar, a não ser mendigar verbas de deputados, emendas parlamentares, o que eu acho, apesar de ser benéfico para o município, eu acho vergonhoso o município ter que andar por aí com o pires na mão pedindo dinheiro para deputado. Isso, para mim, não funciona. Agora, eu acho que é necessário que o município entenda que para um investimento na zona rural, precisa haver a redução de outros gastos para sobrar dinheiro para esses investimentos. Eu acho fundamental, por exemplo, o município ter uma rede de vias rurais asfaltadas. Mas isso é muito difícil. Agora, se não houver o sacrifício da população, reduzindo outros, aceitando a redução em outros gastos municipais, nós não vamos nunca chegar a lugar nenhum. É verdade que o município sempre viveu da agricultura. A agricultura sempre foi uma atividade de risco. A situação hoje não é diferente da situação de 10 anos, de 20 anos atrás. Agora, isso precisa sair do ciclo vicioso, né? Entendeu? É muito difícil. Agora, em relação à apresentação de notas fiscais, você que convive que já viveu muito a parte da administração municipal e como vereador você deve acompanhar isso, há algum recurso por parte do município para controlar a entrega de notas fiscais? Porque eu entendo que há lavrador que nem colher ele colhe porque não tem preço. Então, muito menos ele vai apresentar a nota fiscal. Mas tem muita gente que pode apresentar e não apresenta. Tem algum caminho para resolver isso? Então, há alguns anos, o município fez um empréstimo a juros baixos para um programa da modernização da administração tributária, tá? Aquisição de diversos equipamentos para melhorar mesmo a arrecadação, tá? Programas, softwares, tudo isso contribuiu para uma melhoria, mas precisa ainda mais esse desenvolvimento de infraestrutura, tá? E precisa de pessoas também. Precisa um trabalho ali dentro da Secretaria de Desenvolvimento Rural, no sentido de manter sempre atualizado o cadastro dos produtores e demonstrar a importância, né? O mecanismo é esse. É a mesma coisa em relação a algumas empresas, né? A gente sabe que a nota fiscal eletrônica é obrigatória, né? Então, todos têm que ter esse cumprimento. Mas a gente sabe que no Brasil, nem tudo é feito como se deveria. Então, aí cabe ao poder público exercer o seu papel de fiscalização, né? E cobrar, porque quem perde é o próprio município, como eu disse anteriormente, eles mesmos, né? Esse é o mecanismo hoje em dia, tá? Só que isso precisa se expandir, não tem outro jeito. Olha, eu não conheço tecnicamente, administrativamente a coisa, mas a prefeitura, que é a beneficiária da extração de notas fiscais, a prefeitura não, o município, não poderia, por exemplo, controlar a saída de caminhões exigindo a nota fiscal correspondente à carga? Então, essa é uma questão que é aquilo que eu falei para você. Em tese, poderia. Mas como você controla um município desse tamanho e com a quantidade de bairros e tudo mais? É uma ação, assim, muito difícil, né? Mas aqui, aí eu vou colocar uma outra questão.
não é esse aumento de arrecadação que vai resolver os problemas do município, tá? Em termos de... O município, ele precisa criar tantas outras alternativas quanto forem necessárias para incrementar a arrecadação, né? Desenvolvimento do turismo é uma coisa que traz muita arrecadação para outros municípios, né? Você pega um evento, por exemplo, que nem o do Carros, né? Se você for levar em consideração que cada pessoa que veio de Piedade, que veio para a Piedade, no evento, consumiu em média ali R$50, e hoje para você consumir R$50 em uma ou duas pessoas é muito pouco, as pessoas deixaram muito dinheiro aqui no comércio local, entendeu? Eu sempre falo, tem que ter um evento desse porte por mês, no mínimo em Piedade, entendeu? Para atrair os turistas. Tem que se criar rotas turísticas. O turismo é um dos exemplos em que a gente pode gerar mais arrecadação, tá? Mas o município precisa, porque não adianta só focar e falar, nós precisamos taxar os agricultores, precisamos tentar fiscalizar isso daí. Não vejo que é dessa forma que a gente vai resolver, porque a gente tem outras fontes de receita. Por exemplo, você falou, eu acho ridículo o município ter que ficar com o chapéu na mão. Então, a gente precisava ter uma reforma do Pacto Federativo, né? Porque o município, de fato, ele recebe, por que ele precisa mendigar? Porque ele recebe muito menos do que deveria, que fica concentrado lá em Brasília, né? E a gente tem que ficar implorando uma riqueza que o próprio município gerou, que as pessoas vivem no município, vivem e trabalham no município. O Estado e a União são entes federativos fictícios, né? O município é real, tá? Então, a gente precisa também dessa discussão do Pacto Federativo. Lógico, isso é uma discussão ampla, nacional. Infelizmente, não se tem no Congresso essa discussão, porque esse ciclo vicioso de destinação de emendas, você sabe, né? É o que ajuda a parlamentares que não têm plano desenvolvimentista a se manter no poder, entendeu? Então, é uma coisa que é difícil de mudar, mas a gente tem que mudar, porque não dá mais para o município ficar implorando dinheiro, que é uma riqueza que é ele mesmo que gera. Então, a gente tem que olhar como um todo. Não adianta focar só nessa questão da agricultura, de querer cobrar, porque também não vai resolver nosso problema. Tá? A gente tem, por exemplo, a arrecadação do IPTU. A gente tem, isso é uma coisa, a regularização dos bairros, para poder arrecadar o IPTU e levar as benfeitorias. O município investe muito em benfeitorias em localidades que ainda não estão regularizadas, sem ter a contrapartida, entendeu? E, em compensação, esse desequilíbrio gera lugares que pagam IPTU e também não tem manutenção. Então, falta uma organização administrativa, a meu ver, para poder equalizar essa situação. Falta investir na regularização fundiária e investir também, principalmente, em impedir novos loteamentos, investir pesado, precisa contratar mais fiscais, precisa usar tecnologia de drone e outras tecnologias para impedir a criação de novos loteamentos regulares, porque isso custa muito ao município. A gente não pode pensar só em aumentar a arrecadação, a gente tem que pensar também em não criar novas despesas, você entendeu? Sem planejamento, porque a administração é isso, você tem que olhar como um todo. E hoje a gente pensa muito na arrecadação, mas você vê, a arrecadação de Piedade cresceu, como eu nunca tinha visto nos últimos 15 anos, Dalbec. Cresceu e cresceu bastante, porque é assim, eu acompanho o orçamento municipal, você também acompanha, eu sei disso. Todo ano era feita uma projeção de arrecadação e essa projeção nunca se concretizava. Chegava próximo, mas nunca se concretizava, né? No último ano, não só se concretizou, como ultrapassou a previsão, entendeu? Em 2022. Então, nós estamos vivendo aí um tempo que eu não vi nos últimos 15 anos em Piedade. Isso foi suficiente para resolver todos os problemas? Não foi. Por quê? Porque, na minha visão, o município não cuida de impedir que novas despesas sejam criadas sem ter recurso suficiente para manter essas despesas.
porque toda vez que se cria um loteamento, um parcelamento de solo irregular, cria-se muita despesa com manutenção de estrada, tem que levar água, tem que a energia elétrica, coleta de lixo que custa muito caro, né? Essa é uma outra situação que o município tinha que pensar num novo modelo, porque hoje se gasta muito com isso, né? E foi uma solução, como eu te disse, que foi criada lá de forma paliativa e virou permanente. E o município gasta absurdamente para enterrar um material que tem valor, porque não investe em coleta seletiva. Então, hoje a gente paga para enterrar literalmente dinheiro. A gente está pagando para enterrar dinheiro, que é o material orgânico que poderia ser compostado e o material reciclável que poderia ser reaproveitado, seja vendendo ou seja reciclando o município diretamente. Eu vejo municípios como Jundiaí, por exemplo, ele utiliza o material que ela recicla para construir equipamentos públicos, banca de praça, você entendeu? Então, o que tem valor no município, eles reaproveitam, né? Piedade não, Piedade está pagando para enterrar o que tem valor em outro município. Deve ser feito para isso acontecer, para essas coisas todas acontecerem. Não entendi, desculpa. O que deve ser feito para que essas coisas aconteçam? Para que essas coisas... Veja bem, um detalhe que tem relação muito com a Câmara também, muito. Você sabe que a cidade tem legislação de separação de lixo para a zona central, que nunca foi cobrada. Nunca. Sim. O município nem se preocupa em até cancelar essas leis, porque as leis têm duas saídas. Ou elas são cobradas, ou tem que acabar com elas. O que não pode ficar são leis que tornam a cidade muito bonita, mas que não dá em nada porque não há cobrança das coisas, entendeu? Por exemplo, lixo colocado em qualquer lugar, entendeu? Containers de lixo que extravasam, cai de todo quanto é lado porque não dá conta do recado. Uma cooperativa de catadores que simplesmente não funciona, não tem a menor eficiência, entendeu? Aqui em casa, por exemplo, eu já tentei pedir para várias vezes para eles virem pegar o lixo reciclado, porque eu reciclo tudo, mas eu acabo tendo que colocar junto com o lixo comum, porque não vem. Agora, a separação do lixo deve ser uma obrigação de cada morador. Entendeu? Deve ser... Então, Kudomek, eu concordo com isso. No mundo ideal, seria a obrigação de cada morador. Eu visitei outros países, como a Alemanha, por exemplo, e lá isso funciona e funciona muito bem. Mas nós estamos falando de outra cultura, de outro desenvolvimento ao longo dos séculos, né? A gente não tem isso e a população é muito resistente a promover esse tipo de pensamento, a entender que, primeiro, nós vemos no planeta só, não existe planeta B, então o lixo, se ele sair da nossa casa, ele vai continuar no nosso planeta, tá? Degradando o nosso meio ambiente. Segundo, é uma coisa tão óbvia, né? Nós somos responsáveis por cuidar do lixo que nós próprios produzimos. É uma coisa muito óbvia isso. Só que, infelizmente, o que acontece? Eu sei que eu acompanhei bem também a implantação da taxa do lixo. O município perdeu a capacidade de, por conta própria, custear esse serviço, teve que implantar a taxa do lixo. O cidadão, ele não parou para pensar que esse custo a mais para ele foi implantado justamente porque as pessoas não separam o reciclável, não fazem compostagem orgânica, coisas que eu faço aqui na minha casa. Eu faço compostagem orgânica de todos os resíduos orgânicos e faço reciclagem, separo o material reciclado para destinar para a cooperativa. Então, as pessoas não pararam para pensar que essa despesa a mais foi criada justamente porque a população não faz isso.
Então, aí virou uma coisa normal, aí estou pagando. Então, assim, existe muito essa cultura de que, eu sou responsável, mas vou terceirizar. Então, eu pago, né, pago os meus impostos, é para isso mesmo. Quando, na verdade, ele não sabe que ele vai cada vez pagar mais e mais caro, né, porque ele não está pensando que ele mesmo pode gerenciar o lixo dele, né? A cooperativa, ela tem um problema sério. Eu acompanho muito tempo o trabalho da cooperativa. O caminhão que ela tem quebra toda hora, né? Então, eu pego meu reciclável e levo lá na cooperativa. Sempre fiz isso. Mas eu entendo que quando o munícipe exige, fala, porque é investido dinheiro público na cooperativa, o galpão que eles trabalham é pago pela municipalidade, né? Só que, em contrapartida, quando eles ficam sem um caminhão, como é que eles vão coletar, né? Então, tem toda essa problemática. Na minha visão, penso que os catadores, eles fazem um papel fundamental, a cooperativa tem que continuar, mas o município tinha que construir, né, uma usina de reciclagem e pegar existem diversos modelos em várias cidades, né? Então, ele tinha que pegar todo o lixo coletado e fazer a separação, pelo menos os recicláveis, nessa usina, tá? Isso ia diminuir muito o custo, porque, como eu falei, a gente paga para uma empresa levar o nosso lixo para outra cidade e enterrar, né? Então, ia diminuir muito, porque estima-se, né, que vamos dizer que metade seja reciclável, então a gente vai economizar metade do que é gasto hoje, entendeu? Então, Piedade tinha que ter uma usina. Para mim, você poderia até, os próprios catadores, porque hoje os catadores, eles não têm carteira registrada, né? Eles sobrevivem do que eles coletam quando eles conseguem coletar, né? Então, eles têm uma dificuldade muito grande de gerar renda, de recolhimento previdenciário, entendeu? Então, uma usina poderia, e a lei permite isso, reaproveitá-los para que eles tivessem registro em carteira, todos os direitos previdenciários garantidos, direitos trabalhistas. Isso ia ser bom para o município, que o município ia economizar. Não tem segredo. Investiu na construção de uma usina, o município vai economizar com a disposição do resíduo sólido, entendeu? E isso, porque assim, hoje a gente está mandando para outra cidade, mas está degradando o meio ambiente lá também. Então, enterrar lixo hoje é uma solução que os países... Não é solução. Não é solução, exatamente. Entendeu? Então, a gente precisa, na minha opinião, tem que ser construída uma usina de reciclagem aqui para tratar esse resíduo e separar. Eu acho o seguinte, a construção de uma usina, nem que seja por um convênio entre vários municípios, é um investimento pavoroso. Entendeu? Pavoroso. E não basta construir, porque fazer funcionar e fazer ela ter rendimento é um outro drama. Agora, isso tudo feito, se não houver a obrigação do morador de separar o lixo para alimentar essa usina, isso arrebenta tudo. Não, mas você não entendeu. O modelo que eu estou propondo, peraí, escuta, o modelo que eu estou propondo é tratar. Eu vi em outros municípios, tem diversos exemplos aí, você coloca todo o resíduo coletado em esteiras e ela vai passando, os trabalhadores, eles vão retirando os recicláveis, que infelizmente a população mistura tudo, mas, você entendeu? Então, essa usina é para separar o reciclável, coisa que, obviamente, o munícipe deveria fazer, mas isso é um problema que o Brasil inteiro enfrenta. Pouquíssimas cidades têm uma coleta seletiva eficiente e adequada, numa porcentagem adequada para evitar esse problema dos resíduos sólidos, entendeu? Então, a usina é para isso. Passa numa esteira todo o resíduo, como ele é retirado das casas, e aí vai se separando os recicláveis, entendeu? Eu sei que essas coisas demandam a gente criar obrigações para a população. E a população não gosta muito disso, eu sei, mas quem gosta menos de impor determinadas regras é justamente o gestor público, que não quer se meter em encrenca
que vá prejudicá-lo eleitoralmente. O cidadão precisa ter obrigações. Assim como ele tem a obrigação de pagar o seu IPTU, ele tem que ter obrigações de comportamento e de civilidade. Sim. E uma dessas obrigações deve ser a separação do lixo. É fundamental. A nossa cidade... Eu concordo, mas estamos muito longe disso, Dobec. E aí, primeiro, precisaria ter... Eu sou sempre favorável a ter uma conscientização, a ter campanhas educativas, a ter um planejamento, mostrar para a população, olha, precisa ser dessa maneira, senão o custo de vida vai se tornar insustentável. O custo operacional de todos os sistemas públicos vão se tornar insustentáveis. Eu fiz um requerimento na Câmara, por exemplo, já entrando numa outra seara, de iluminação pública, né? Quanto custa para o município? Eu tenho certeza que o município arrecada muito menos do que gasta com a iluminação pública. Você entendeu? Então, as contas não fecham e nós estamos partindo para soluções que não resolvem. É aquilo que você falou, o gestor público, ele tem medo de desagradar a população, né? É por isso que eu sou contra a reeleição do executivo, porque, infelizmente, o que eu vejo são os gestores públicos pensando em reeleição. Eles tomam decisões pensando em reeleição, né? E deixam de tomar decisões importantes com medo de perder uma eventual reeleição. Então, na minha opinião, foi um modelo que foi implantado em 98 e que já deu o tempo do teste, né? De 98 para cá, na minha opinião, na prática, não funciona e a gente tinha que acabar com a reeleição. Muitas pessoas defendem a tese de que 4 anos é muito pouco para o gestor. Por quê? Porque a gente sempre tem aquela questão personalista, né? Que o gestor, muitos gestores pensam que são donos da cidade, e não é assim. O gestor, ele vai contribuir no período que ele tiver, da forma que for melhor, você entendeu? Acabou o período, outro gestor tem que entrar e dar continuidade. Hoje, a gente tem quebra de continuidade, a gente tem gestores que deixam de fazer o que é necessário, com medo de não se reeleger, e muitas vezes não se reelege, quer dizer, ele não se reelegeu para ter o tempo que ele entende que é necessário. Aqui em Piedade mesmo, nunca teve reeleição, né? Então, e ele não tomou as decisões que tinha que tomar, não se reelegeu, e a coisa, quer dizer, o que o município ganhou com isso? Não ganhou, você entendeu? Então, eu sou contra a reeleição, mas isso é uma coisa também que tem que mudar no Congresso Nacional, não cabe a gente, nós municípios, ao município mudar, a gente tem que aguardar e cobrar dos nossos deputados que eles coloquem essa discussão, que eu, sinceramente, também não acho que é uma discussão que vai acontecer tão cedo, mas, na minha opinião, deveria acontecer, não esse modelo ainda que fosse para aumentar de 4 para 5 anos, alguns defendem, né? Então, sem reeleição, mas com 5 anos de mandato. Agora, eu vou tocar num assunto agora que é bastante delicado para você, mas é preciso que você expresse a sua posição. Claro. O que você acha do desempenho da Câmara? Então, Dobec, essa é uma questão que se você não falasse, eu gostaria de falar, mas ainda bem que você falou, porque eu sempre acompanho o seu trabalho e eu tenho uma discordância em relação ao desempenho dessa legislatura, principalmente. Eu me candidatei porque eu também achava que a produção legislativa da legislação anterior foi baixa, tá? E eu me candidatei. Esse era um dos objetivos, aumentar a produção legislativa, modernizar o legislativo. Então, só que hoje eu vejo quais são as limitações que nós temos lá dentro. Nós temos muita limitação. Praticamente todos os municípios da região, o vereador tem pelo menos um assessor. Eu posso citar Ibiúna e Votorantim, por exemplo, que são municípios de porte parecido com o nosso, que cada vereador tem 2 assessores pessoais. Isso poderia fazer com que a gente entregasse muito mais, né? Eu me desdobro, né, para entregar o máximo
que eu puder, mas não é fácil, porque eu tenho que fazer tudo sozinho, a gente tem que cuidar da produção legislativa de todos os documentos, né, de requerimento, de indicação, fazer o estudo das leis, a gente faz parte das comissões, eu faço parte da Comissão de Justiça e Redação, então a gente analisa todos os projetos de lei que passam por lá, muitos projetos difíceis, polêmicos, você tem acompanhado, e que exige muito da gente, né, muito estudo. Foi para isso que eu também me candidatei, para colocar a minha experiência, o meu conhecimento e a minha formação lá a serviço da Câmara. Em contrapartida, a gente tem que fazer tudo sozinho. Até a comunicação para divulgar o nosso trabalho nas redes sociais, a gente tem que fazer tudo sozinho. Ou a gente paga para alguém fazer isso, mas para pagar com os vencimentos que o vereador tem hoje, e fora todos os outros custos que a gente tem, deslocamento, porque a gente não tem verba de nada, a gente não tem diária, a gente não tem verba de combustível, a gente não tem verba de nada. Então, a gente tem todo investimento que a gente tem que fazer para ir para outras cidades, para ir para os bairros, gastar combustível, é tudo do nosso bolso. Então, se a gente for custear, além disso, custear também profissionais para cuidar da comunicação, né, a gente vai pagar para trabalhar, né, literalmente pagar para trabalhar. E aí, o que eu vejo? Antes da eleição, responde um questionário, que é um questionário que sempre circula na época da eleição, né, que tem diversas perguntas, né? Uma delas você tem profissão para que você não precise depender do subsídio exclusivo de vereador para sobreviver? Eu respondi que eu tenho, eu sou advogado, né? E eu exerço essa profissão e eu me dedico a ela porque vereador não é profissão, a gente está lá temporariamente exercendo uma função pública, né? Então eu não vou deixar a minha profissão de lado, porque senão eu vou ficar exclusivamente dependente do subsídio, né? Que é um subsídio, na minha opinião, aquém das necessidades de quem trabalhar, de quem quer trabalhar, e aí é uma discussão que a sociedade precisa encarar. Você fala, a produção da Câmara é baixa. Muita gente da população fala, olha, vereador não trabalha, vereador só fica esperando para receber o salário no final do mês. Primeiro, todo mundo tem que acompanhar o trabalho de todos os vereadores. Segundo, você não pode nivelar por baixo. Se tem algum parlamentar que está com produção baixa, não está cumprindo as suas funções, então a população tem que ser consciente e escolher outros parlamentares nas legislaturas subsequentes, para a gente chegar a ter uma legislatura em que os 13 parlamentares produzam muito. Mas, na minha opinião, precisa também dar suporte, porque nós temos ali uma Câmara que ela é bem diversificada em idade, em formação, em gênero. Quer dizer, em gênero é pouco diversificado. Eu acho que tem poucas mulheres lá, só tem a Maria Vicentina e a Xuca. Para mim, tinha que ter pelo menos metade, né? Na minha visão. Precisa de uma representatividade maior das mulheres. E aí, essa diversidade gera com que cada um tenha os seus desafios, né? Eu tenho mais facilidade de trabalhar com redes sociais e tudo mais, mas tem outros vereadores que não têm. Se tivesse um assessor para ele, com certeza ele poderia divulgar melhor nas redes sociais o trabalho dele e também produzir mais. Quantas vezes eu passo o dia inteiro em reuniões e se eu tivesse um assessor, eu ligava para ele e falava, eu estou aqui numa reunião, estou com esse desafio aqui, com essa questão, faz um requerimento assim, 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 para eu colocar na próxima sessão, você entendeu? Eu não posso, eu tenho que esperar terminar a reunião, chegar em casa ou ir para a Câmara, fazer o requerimento. Às vezes, a semana passa, a gente não consegue. Esse ano eu estou conseguindo fazer mais requerimentos. Praticamente toda a sessão eu tenho requerimento que eu apresento, eu discuto, depois eu discuto as respostas, eu cobro as soluções, né? Mas no começo não foi assim, no começo eu tinha essa dificuldade, a gente vai se adaptando, mas a gente tinha que ter melhor estrutura. Se hoje a Câmara entrega pouco, é a mesma questão que eu falo dos agricultores. A gente precisa entender por que a Câmara está entregando pouco, né? Como ela pode entregar mais, né? A gente devolve o duodécimo, sempre foi uma tradição devolver o duodécimo. Por que não reinvestir na própria Câmara para que a Câmara possa entregar mais, né? Agora, você acha justo, se você fosse um patrão, por exemplo, você ia querer um funcionário
que nem eu, que consegui 6 milhões de reais em emenda, eu acho que você ia querer. Eu acho que isso, embora seja uma questão que você falar, a gente tem que ficar mendigando, de fato, né? A gente tem que ficar. Mas é um trabalho que a gente insiste muito para o deputado, demonstrando para ele a necessidade, e é o deputado que tem que atender, em tese, os 645 municípios do estado de São Paulo, né? O estadual e o federal. Ele tem que atender todos os municípios. Então, quando a gente consegue uma emenda, é porque a gente teve muito trabalho de demonstrar para o deputado que o nosso município precisa mais nesse momento que outros municípios, você entendeu? Então, a gente não pode desprezar isso, porque eu vejo nessa legislatura, por exemplo, você falou, a produção é baixa. Pode até ser baixa nos processos que a gente tem lá, né? Nos requerimentos e tudo mais. Mas é altíssima na questão das emendas que tanto ajudaram o município a se desenvolver nos últimos 2 anos. O município nunca teve tanta emenda parlamentar. E isso muda a vida das pessoas, né? Então, a gente tem que pensar assim, é baixa em que sentido? No sentido de produção de normas e requerimentos, mas, em contrapartida, nessas questões das emendas, isso é um trabalho que a gente tem que fazer. A emenda não cai do céu. O deputado não liga para a gente e fala, ó, você quer uma emenda? Não, a gente fica montando projeto, mandando ofício, indo atrás do deputado, você entendeu? É um trabalho que a gente faz, né? Então, tudo isso tem que ser colocado na conta da produção do legislativo. Não pode ficar só nessas questões aí por exemplo, eu vejo que você colocar a indicação não resolve nada. Não resolve nada porque o executivo não tem um trabalho que deveria ter. Porque o vereador, para ele fazer uma indicação, ele tem que ir até o local, ele tem que ver qual que é a necessidade e ele está apontando. Isso deveria ser um instrumento que o prefeito deveria abraçar e falar, pô, eu estou tendo ali mais 13 pessoas que são representantes do povo também, que estão me dizendo onde que está a necessidade. Então, por que não atender? Você entendeu? Então, é isso que eu acho. Fiscalização sempre pode falar. Eu acho que todo esse questionamento meu, que você conhece bem, do que eu não faço segredo, da falta da produtividade da Câmara, ela, no fim, o questionamento, no fim, é resultante da passividade da população, que não liga muito na hora de votar, entendeu? E liga muito menos depois de votar. Sim. Então, a Câmara acaba sendo um peso para o município, em vez de, ao contrário, ser uma alavanca para o município. A Câmara, por exemplo, eu acho que falha muito em termos de fiscalização. E um exemplo disso foi essa última denúncia, uma das denúncias que chegaram à Câmara a respeito de contratação irregular do transporte, que veio de uma moradora da cidade, quando devia ter vindo de um vereador. Entendeu? E, além do mais, essa denúncia acabou sendo desprezada pela Câmara, e que a Câmara não aceitou investigar. Isto é... Então, eu queria colocar uma situação nisso, que você tem colocado. A Câmara não quis investigar. Tecnicamente, óbvio, a Câmara não aceitou. Só que não foi unanimidade a votação, né? Eu escrevi uma nota para você. Acho que seria importante você colocar que a maioria dos vereadores optou por não seguir aquele rito. Não, a Câmara não quis investigar. Mesmo porque depois foi aberta uma CPI, assinada por outros vereadores, para investigar o mesmo assunto, entendeu? Então, quando você fala que a Câmara não quis, tecnicamente está certo, porque a votação foi pelo arquivamento daquela denúncia, naquele rito do artigo do Decreto-Lei 201/67. Entretanto, depois foi aberta uma CPI que está em andamento para investigar os fatos. Então, tecnicamente, a maioria dos vereadores não quis, mas a Câmara está investigando, entendeu? Então, pessoal, tem essa divergência, porque, na verdade, a Câmara está investigando, sim. E, na votação subsequente, da mesma forma, a maioria entendeu, na outra denúncia, que é em relação à contratação irregular de funcionários, contrariando aí diversas normas,
tem também tá rolando. A justiça determinou a suspensão, né? Muita gente interpretou aquilo como que foi arquivado, não, foi ingressado com uma ação, teve um pedido liminar para suspender, né? A juíza, para entender o que está acontecendo, porque o judiciário ele faz só o controle da legalidade, ele não interfere no processo. Então, ele faz o controle da legalidade. Foi alegado que estavam sendo descumpridos, estava tendo cerceamento de defesa, enfim. O processo ainda está em segredo de justiça, mas foi alegado que algumas normas não estavam sendo cumpridas. O que ela fez? Ela suspendeu momentaneamente para entender, né, para ouvir a Câmara, para entender se realmente está tendo esse problema de ilegalidade. Daqui a pouco ela vai se manifestar, não sabemos se ela vai determinar o prosseguimento ou alguma correção, estamos aguardando, mas o processo ele foi aberto e está em andamento. Então, assim, a Câmara falha na questão da fiscalização. Você tem que entender, Dobeck, que nós temos um sistema que você conhece bem, que é o da Constituição, dos três poderes, né? O executivo, o legislativo e o judiciário. Então, o executivo, ele tem que executar o orçamento, o legislativo, além de legislar, ele tem que fiscalizar, e o judiciário é a mediação. Só que a relação do legislativo, eu sempre cobrei em tribuna, ele tem que ser independente, mas ele também tem que ser harmônico, né? Então, o que a administração dizia para todos os vereadores? Olha, em vez de formalizar um requerimento, venha direto aqui na prefeitura e diga qual é a sua dúvida, que nós vamos esclarecer, mostrando contratos e tudo mais, entendeu? Então, para preservar essa harmonia entre o legislativo e o executivo, a maioria sempre optou por esse caminho, você entendeu? Mas isso, obviamente, não exclui toda a nossa obrigação de fiscalizar. Mas aí eu volto na questão da estrutura também, né? Para a gente fiscalizar, por exemplo, a gente vai precisar visitar escolas, postos de saúde, você sabe o tamanho do município, você sabe quanto isso vai custar. A gente vai ter uma despesa gigantesca. Não que a gente vai se negar a fazer nosso trabalho, nem podemos, nós temos que fazer isso. Mas sem estrutura, fica cada vez mais difícil. Entendeu? Então, quando você fala um peso morto, eu acho muito pesado, porque a Câmara não é um peso morto. A Câmara tem o seu trabalho, ela tem que ser respeitada e ela precisa, inclusive, investir mais para que possa entregar mais. E aí, sim, uma coisa que eu concordo, a população não cobra. A população tem que cobrar, e cobrar muito, de todos, de mim, de todos os vereadores. Tem que cobrar produção. Eu estou na vida pública para ser cobrado. Todos os políticos têm que ser cobrados, você entendeu? Só que a gente precisa ter estrutura também. Se a gente não tiver estrutura, a gente não vai conseguir entregar tudo que é possível, entendeu? Nós já ultrapassamos o nosso tempo e a gente não pode abusar dos que estão assistindo. Sim. Então, eu quero agradecer muito a você a disposição que está sendo meio rara na Câmara. Eu entrevistei o presidente de vocês, o Vande, outro dia. Estou com convite a todos os vereadores, mas, por enquanto, só vocês dois aceitaram. Isso é uma vitória. E eu espero que os outros aceitem também mostrar a cabeça que tem, porque todos devem ter uma cabeça. Eu dou 1 minuto para você se despedir desse nosso encontro. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar mostrando um pouco do Legislativo, mostrando as minhas ideias, o que eu penso para o desenvolvimento do município. É sempre importante a gente ter esses canais de comunicação para mostrar para a população. Quanto maior o alcance tiver, mais a gente vai ter a participação popular, que é isso que nós queremos. Eu falo toda semana na tribuna que nós queremos a participação popular, nós queremos a população cobrando, mas cobrando com justiça, né? Cobrando da gente que a gente fiscalize, que a gente produza projetos de lei, que a gente
analise bem os projetos de lei que são enviados pelo Executivo. A gente precisa ter apoio também. Se a gente não tiver apoio, fica difícil o nosso trabalho. Então, a participação popular é fundamental. Através dessas oportunidades, a gente consegue ampliar isso. Então, agradeço mais uma vez e estou sempre à disposição. Muito obrigado e até a próxima. Obrigado.